Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Renata, eu sou do marketing da J Experts. Nós vamos iniciar agora a apresentação. Vocês podem enviar perguntas durante a apresentação e no final elas serão respondidas pelo Maurício. Eu quero convidar agora o Michael, que é o diretor de operações da J Experts, para fazer uma abertura para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar, onde nós vamos apresentar o novo módulo de riscos corporativos da plataforma Channel. Antes de nós apresentarmos essa novidade do produto, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a evolução e o roadmap do nosso produto. Como nós já temos anunciado nos últimos webinars, há alguns meses já, a J Expert tem aprofundado cada vez mais as disciplinas de governança dentro da plataforma Channel, né? No início do ano, nós tivemos o lançamento do novo módulo de planos de ação. Anunciamos, na época, o lançamento, em breve, né, do módulo de riscos corporativos. E hoje estamos aqui para apresentar essa novidade. O Channel, ele tem cada vez mais aprofundado as suas capacidades no que diz respeito à governança corporativa e também à governança de TI, né? Esse gráfico que nós estamos mostrando aqui, ele tem como propósito mostrar um pouquinho sobre a abrangência que a plataforma vem tomando, né? E também quais são as grandes áreas onde o nosso produto ele vai continuar evoluindo e expandindo ainda dentro da sua proposta, do seu propósito, né? Então, o Channel hoje, ele se propõe a ser uma plataforma de gestão que integra todos os processos de governança, desde a governança da estratégia, passando pela governança dos investimentos, que talvez seja a parte que todos os nossos clientes conhecem e usam há mais tempo, até a governança da rotina, sendo uma base integrada de monitoramento e gestão da performance corporativa, né? Nos últimos 2 anos, temos aprofundado a evolução do produto, muito voltado também para as necessidades do mundo de TI, né? Aprofundando a visão da governança e da gestão estratégica de TI, ao uso do COBIT e das principais práticas e referências de mercado. Na governança da estratégia, nós temos especificamente aqui a questão de gestão de riscos, compliance e auditoria. E hoje o objetivo desse webinar é apresentar a grande novidade agora do produto, que é o novo módulo de gestão de riscos corporativos. Essa mudança ela vai muito além de uma melhoria incremental, né? Nós desenvolvemos praticamente do zero essa funcionalidade. Tivemos aí uma série de aprendizagens, né, das experiências dos nossos clientes e das práticas de mercado. Nos aprofundamos bastante no conhecimento aí das melhores práticas e trouxemos aqui um módulo de gestão de riscos totalmente repaginado, totalmente realinhado, muito mais flexível, muito mais colaborativo e também muito mais aderente aí às melhores práticas do mercado. Então, eu passo a palavra para o Maurício, que é o nosso head de produtos da J Experts. Ele vai fazer uma rápida introdução sobre o conceito da gestão de riscos, o porquê gerenciar riscos corporativos, e vai apresentar uma navegação exploratória aí das principais funcionalidades dessa novidade aí do produto. Ao término, nós teremos alguns minutos para que vocês possam fazer perguntas de cunho técnico e também de questões relacionadas a aspectos comerciais dessa novidade do produto. Então, tenham todos aí uma boa apresentação. Obrigado, Michael. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder apresentar para vocês esse novo módulo de riscos corporativos, né? Como o Michael já frisou anteriormente, né? Eu trouxe para vocês, para iniciar, um pouco sobre a necessidade da gestão de riscos corporativos, né? Citando aqui o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que lá no seu item 2.38 ele fala, né, sobre
a necessidade do gerenciamento de riscos. Então, né, como diz ali, o conselho deve assegurar que a diretoria faça a gestão de riscos através de um meio de um sistema de informações adequado, né? Isso é importante. E que ele possa fazer o quê? Listar os riscos, fazer a análise, né, de impacto e probabilidade, avaliação do risco de forma eficiente, para que com isso ele possa tomar medidas, né, criar planos de ação para prevenir o risco ou minimizar esse risco ou explorar o risco, né? Lembrando aqui, né, que normalmente a gente pensa que um risco é alguma coisa ruim, é uma ameaça, mas o risco pode ser também uma oportunidade, né? Então, risco é uma incerteza de algo acontecer. E essa incerteza pode ser vista tanto por viés de uma ameaça, quanto para o viés de oportunidades, né? E qualquer atividade que a gente vai fazer na companhia, ela tem um risco inerente, né? Um risco que é dela. Ela tem um risco de algo que possa dar certo ou algo que possa dar errado. E o que essas normas, né, o próprio COSO, o COBIT cita, a ISO 31000 tá falando, né? Que as empresas que fazem uma gestão adequada desses riscos corporativos, elas têm uma probabilidade maior de ter um sucesso, né? E também, né, diz ali no item 3 que quem não faz fica exposto até a ter um fracasso, né? Mas no fim, então, o que é essa ferramenta de gerenciamento de riscos? É uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão, ok? Então, esse slide resume bem, né, a ideia do gerenciamento de riscos. Então, é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão, né, que deve ser usada pela alta administração quando eu estou falando de um risco da empresa. Lembrando também, por exemplo, que eu posso utilizar o gerenciamento de riscos para um departamento específico, né? Por exemplo, para a área de TI da empresa. O COBIT fala disso, né? Na sequência eu vou apresentar um pouco do relacionamento do COBIT com a parte de riscos corporativos. Então, o risco pode ser usado tanto na empresa como um todo, quanto em um departamento específico. Eu posso desdobrar esses riscos para um departamento. Assim como eu tenho a estratégia, né, que eu tenho a estratégia corporativa, e eu posso ter o meu plano estratégico de TI, ou meu plano de marketing, e assim por diante, né? E a ideia, como eu já disse, é identificar oportunidades de ganho e de reduzir a probabilidade de eu ter perdas, né? E também, né, como a gente sabe, cumprir as demandas regulatórias, né? Eu estar em compliance com a minha legislação, né, e com as minhas normas, com os meus padrões. Ok? Legal. E o que a gente ganha com isso, né? Quais são os benefícios de eu fazer um gerenciamento de riscos corporativos? Primeiro, eu vou preservar ou aumentar o valor da empresa, né? A partir do momento que eu estou fomentando as oportunidades para que elas aconteçam de uma maneira organizada, eu estou com um plano de mitigação dos meus riscos, né? Aqui eu cito o Kaplan e Norton, né, os criadores do BSC. Eles falam que uma das grandes vantagens de a gente unir o gerenciamento de riscos corporativos com a gestão estratégica é levar a gestão de riscos para a minha agenda estratégica, né? Então, ele está falando do quê? Que em todas as reuniões, as RAIs, as reuniões de acompanhamento da estratégia, eu deveria estar olhando os meus objetivos, os meus indicadores, né, as iniciativas estratégicas que estão sendo feitas para alcançar os meus objetivos, mas também avaliando, né, quais são os riscos que estão me impedindo ou que podem fazer com que eu alcance aquele objetivo de uma maneira mais eficaz. Ok? Com isso, o que eu vou ter? A partir do momento que eu estou fazendo uma gestão de riscos,
eu tenho uma maior transparência, né? Uma transparência para todos os acionistas da empresa, né? Os investidores, para todos os stakeholders internos, externos, para as equipes, né? Para eu saber o que eu preciso olhar com cuidado, né? Para evitar ter uma perda ou fomentar um ganho, né? Isso melhora os meus padrões de governança. Consequentemente, eu tenho um aprimoramento, né, das minhas ferramentas de controle externos, né, aquelas ações que eu faço para diminuir o impacto, a probabilidade de algo acontecer. E, consequentemente, eu tenho uma melhora na comunicação entre todas as áreas da empresa, né? O COBIT fala muito disso também, da gestão como uma ferramenta de comunicação entre as equipes, entre as áreas, né, entre as áreas de negócio e a área de TI. E falando no COBIT, aqui eu trago onde que entra a gestão de riscos dentro do COBIT. Tá? Então, qual que é o objetivo da governança? É a criação de valor. Então, o que o COBIT diz? Essa é uma figura extraída do COBIT. Ele diz que as necessidades das partes interessadas, elas vão direcionar a minha estratégia e que existem 3 grandes pilares, né? Um deles é a realização de benefícios, a otimização do risco e a otimização dos recursos. Então, vejam, o COBIT explicita, né, um pilar inteiro, um foco inteiro na parte de gestão de riscos, né? E aqui eu trago mais uma figura do COBIT mostrando o relacionamento entre os diversos padrões, né? Então, aqui na ISO 31000, ele está refletindo a parte do gerenciamento de riscos corporativos, né? A ISO 31000 é baseada também no próprio COSO, né? Então, aqui eu consigo ver que a gestão de riscos corporativos, ela permeia ali os processos de avaliar, dirigir e monitorar, e também de alinhar, planejar e organizar. Então, por que eu quis trazer esse link com o COBIT? Para mostrar, né, para vocês que a gestão de riscos, que vem ganhando cada vez mais ênfase nas empresas, né, que antigamente só se falava de perda e hoje já está se falando de ferramenta de gestão para otimizar os ganhos da minha empresa, né, que recentemente, aí, no último ano, para os órgãos públicos, o CGU lançou uma normativa dizendo que todo o órgão público precisa ter gestão de riscos, né? Então, ele está ligado tanto à parte corporativa de toda a empresa, quanto ao departamento. E departamento, aqui, a gente dá, claro, uma ênfase para a parte de gestão de TI, mas ele também poderia ser aplicado a departamento de marketing, financeiro, compras e qualquer outro departamento. Ok? Muito bom. Visto isso, vamos dar uma olhada, né? Já estou quase finalizando a parte aqui da apresentação e a gente já vai passar para a navegação na ferramenta. Então, quais foram as principais funcionalidades que a gente lançou com essa nova versão, né? Que, como o Michael muito bem falou, ela foi praticamente refeita, né? Para ficar aderente, principalmente aos padrões da ISO 31000, do COSO e do próprio COBIT. Então, o que ela faz? Quais são as principais funcionalidades, né? A gestão de riscos, tanto do tipo ameaça quanto oportunidades, né? E levando também para um enfoque monetizado, né? Para eu verificar quanto que isso está refletindo em termos financeiros, né? Qual que é o valor que eu tenho em risco, tanto das minhas oportunidades quanto das minhas ameaças, né? Para que ela possa ser de fato uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão. A associação de indicadores de risco, né, os famosos KRIs, os Key Risk Indicators, né, para que eu possa ficar monitorando os indicadores do channel, e aqui eu estou falando de qualquer indicador, pode ser um indicador de área, pode ser um indicador de uma operação, pode ser um indicador de um projeto, né,
e que esse indicador me mostra, me auxilia a mostrar como que está o risco nesse momento. Né? A gente vai ver depois navegando na ferramenta. A criação de planos de mitigação ou de exploração do risco, né? E também a criação de planos de contingência ou planos de continuidade. Né? O que eu faço se esse risco materializar? Né? Eu estou preparado para isso? E aí diversos relatórios, né? Como um mapa de risco, um dashboard de gestão configurável, que a gente vai ver para eu promover uma gestão à vista, e outras funcionalidades que a gente vai ver nesse momento. Vamos lá conhecer o módulo? Ok. Então, esse aqui é o módulo de riscos corporativos. Ele fica dentro do grande grupo aqui, estratégia, né? Então, eu tenho acesso aqui em riscos corporativos, ok? Ele vai me trazer os riscos, que toda a parte de configuração, mas eu vou entrar diretamente no meu dashboard. Então, entrando no módulo, eu já consigo ter uma visão geral de como que estão os meus riscos nesse momento, né? Lembrando que, como eu falei antes, eu posso ter um portfólio de riscos corporativo para toda a companhia, ou eu posso desdobrar isso, por exemplo, no meu portfólio de riscos de TI. Então, eu posso ter 2 portfólios. Ok, entrei aqui, eu posso ver como que estão os meus riscos, então, através do meu mapa, né, mostrando como é que está os riscos, né, em cada quadrante, né, a minha tolerância a riscos. Então, eu posso ver aqui, eu tenho um risco no setor amarelo, tenho outro risco, aqui no vermelho eu não tenho nenhum. Eu posso listar, por exemplo, quais são os principais riscos que eu tenho em termos de nível, né? O nível é a exposição desse risco, né? Que é o produto do impacto pela probabilidade desse risco, né? E eu tenho também o farol. O farol, ele me traz a visão do meu KRI, do meu indicador. Então, olhando esse componente, né, os meus 5 riscos mais críticos, eu posso ver que, apesar desse risco de indisponibilidade dos servidores, ele está dentro de um quadrante amarelo aqui, hoje, nesse momento, os meus indicadores estão dizendo que ele está mitigado. Né? Ele está aqui com uma performance interessante, aqui, ó, 110%. Agora, ou inadimplência elevada, né? Ele está com um nível de probabilidade de impacto relativamente baixo, né? Seria esse ponto aqui. Porém, nesse momento, eu posso ter um indicador que está lendo como que está a inadimplência nesse momento e me mostrando, opa, ele está num nível crítico, né? E o que eu posso fazer que eu vou mostrar na sequência? Eu posso criar gatilhos, que são regras, que fica monitorando o meu indicador para que, caso o meu indicador fique vermelho, por exemplo, ele tem um desempenho abaixo de 70%, ou também, se o valor medido daquele indicador ele entre dentro de uma faixa específica, eu quero materializar esse risco, né? Então, eu posso dizer que eu tenho uma análise estática aqui, onde eu estou fazendo a relação de impacto versus probabilidade, que está me trazendo o nível do risco, e eu tenho também uma análise dinâmica, que através dos indicadores, eu estou mostrando como é que esse risco está nesse momento, e eu posso, com os indicadores, materializar um risco. Ok? Tem outros componentes aqui que você pode ver, então como é que eu tenho a distribuição por categoria, a parte monetizada que eu falei, né, de financeira, então como é que eu tenho um histórico das perdas e ganhos dos incidentes ou dos riscos materializados, como que isso vem ao longo do tempo, e assim por diante. Legal. Mas vamos então ver rapidamente, dar uma passada sobre as principais funcionalidades que a gente está disponibilizando nessa versão relacionadas aos riscos. Então, começando por um risco, né? Aqui eu tenho a tela de cadastro. A gente está dando um enfoque também colaborativo para a ferramenta. Então, eu posso ter o cadastro dos riscos
pelo um departamento, pelo pessoal que está fazendo a gestão de riscos. Normalmente, algumas empresas têm um escritório de gestão de riscos corporativos, né, ou um grupo, mas eu também posso permitir que os meus usuários, né, os usuários do Channel, as áreas de negócio, elas sugerem, né, proponham riscos que existem nas suas áreas. Então, dando cada vez mais esse caráter colaborativo para a ferramenta, né, fazendo com que todo mundo possa ajudar nessa gestão, sugerindo riscos ou também reportando incidentes, ou reportando a materialização de um risco. Tá? Vamos ver primeiro aqui a parte do risco propriamente dito, ok? Então, vou pegar, por exemplo, esse risco aqui da inadimplência. Então, eu tenho um risco, né? Eu coloco se esse risco é uma ameaça ou é uma oportunidade, eu tenho quem que é a área responsável por esse risco, qual que é o usuário responsável por esse risco, e eu digo também se esse usuário ele pode estar editando esse risco, né? Então vem uma característica bem interessante dessa versão. Agora, aqui pelo menu Meu Channel, o usuário, né, ou o gestor da área, ele pode ter uma visão consolidada de todos os riscos que estão relacionados à sua área. Então, eu sou, por exemplo, do marketing, eu consigo rapidamente identificar quais são os riscos identificados que tem para o marketing, ou quais são os riscos que estão sobre a responsabilidade do Maurício. Né? E eu posso também, quando eu coloco aqui que ele pode editar, eu posso permitir que o usuário faça toda a gestão de mitigação desse risco, que ele possa criar os indicadores, que ele possa criar o plano de resposta ao risco, que ele possa criar um plano de contingência e assim gerenciá-lo, né, diminuindo o seu impacto ou a probabilidade. Então, aqui eu tenho o risco. Quando eu vou analisar o risco, a primeira a análise que é interessante fazer é quais são as causas, né? O que está causando esse risco? E isso aqui a gente está chamando de fatores de risco. Essa foi uma mudança grande no conceito relacionado à versão anterior, né? Então, os fatores de risco nessa nova versão estão relacionados às causas. Então, por que eu tenho um risco de ter uma inadimplência elevada? Aí eu entro aqui e vejo, porque esse é um ano eleitoral e eu tenho uma crise econômica no setor. Por exemplo, eu posso criar um novo risco, ou posso associar um novo fator de risco, ou eu posso associar um fator de risco já existente. Muito bom. Para que eu vou utilizar a causa? A causa eu vou utilizar na hora de eu gerar o meu plano de mitigação, ou o meu plano de resposta a esse meu risco. Sabendo a causa, eu posso criar ações para atuar na causa raiz e assim ter uma efetividade maior, né, nessa gestão. Muito bom. Outro ponto interessante é a identificação de quais processos que estão relacionados a esse meu risco, né? E a gente vai ver na sequência que eu posso navegar entre esses processos. Então, eu disse que o risco de inadimplência ele está relacionado a um processo de finanças, ok? E eu posso associar qualquer processo dentro do meu catálogo de processos que eu cadastro, né, aqui na parte de configurações do meu módulo, tá ok? E aí eu vou para a parte de avaliação, né? Então, o que é a avaliação de um risco? É a determinação do seu impacto e da probabilidade de ocorrência, né? E aqui a gente já percebe um outro conceito que essa versão está tratando, que é a questão do risco inerente e do risco residual. Né? O que é o risco inerente? O risco inerente é aquele risco inicial que toda atividade que você atua possui. Né? E o risco residual é o risco decorrente da aplicação dos teus planos de mitigação de risco ou de
atividades de controle. Então, eu consigo, de uma forma bem interessante, né, e visual, avaliar como é que estava o meu risco lá no início, né, aqui no meu exemplo, lá no mês 13, e como é que ele está agora. Então, a efetividade desse risco, ele migrou aqui de um setor vermelho, né, de um quadrante vermelho, para ele estar, digamos, o risco residual está com impacto 2, uma probabilidade 2, ele está aceitável, tá ok? Veja, quando eu vou fazer uma nova avaliação, é interessante que eu coloco o usuário, a data, que eu boto se é um risco residual ou se é fazer uma simulação, né? Como já tem inerente, eu estou no meu residual, eu posso fazer essa análise qualitativa, né, em termos de impacto em diversas dimensões, você escolhe. Você pode configurar que você só quer determinar um impacto geral, né? Por exemplo, aqui eu tenho os dados, né, os valores que você configura, então eu consigo dizer que, por exemplo, um impacto catastrófico é aquele que tem um impacto financeiro maior que 1 milhão. O impacto crítico é aquele que tem impacto financeiro menor que 100 mil. Isso eu configuro, né? Mas eu posso colocar isso em termos tanto financeiro quanto em termos de imagem. E aqui eu defino a probabilidade e com a definição de uma probabilidade e do meu impacto, eu chego no meu nível de risco, né? E aqui embaixo a parte quantitativa, né? Usando uma probabilidade, um impacto financeiro, né? Em termos de moeda, de valor, e eu chego no meu valor esperado. Interessante, né? Continuando, aqui eu tenho a parte de associação dos meus indicadores, né? Eu associei um indicador. Esse indicador, eu consigo criar os gatilhos, que eu comentei com vocês antes. Então, o que é o gatilho? São regras que você define. O que eu estou falando nesse gatilho? Estou dizendo, olha, se aquele indicador, no período, ele tiver um desempenho, né? Eu poderia citar aqui um valor medido, menor ou igual a 70%, o que eu quero fazer? Eu quero materializar o meu risco, e nesse caso, eu quero, no momento que eu materializar, já disparar o meu plano de contingência. Qual plano? Esse plano B aqui. Então, o software fica lendo o indicador. O indicador caiu nessa regra, é feito tudo de forma automática. O risco é materializado e o plano de contingência ele é criado pelo sistema. Tá ok? Aqui uma outra característica interessante, né? Quando eu vou fazer uma resposta ao meu risco, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo esse plano para que o meu nível de risco esperado caia para 4. Eu já estou colocando a minha meta. E aí a gente cria um plano de ação do Channel, né? Entrando aqui, ó, eu estou no plano de ação, né? O meu plano de ação que vocês já conhecem, né? Que já foi lançado recentemente. E aí eu tenho todas as características do plano de ação, os painéis Kanban e assim por diante. Ok? Então, ele está bem interligado. E o meu plano de contingência, que nada mais é do que um plano de ação também, só que ele é um plano de ação template. Ele é algo que eu vou executar quando ocorrer a materialização desse risco, quando um incidente desse risco for registrado. E aí aqui eu coloco uma data limite. Então eu estou dizendo, como eu não sei quando esse risco vai acontecer, eu quero que esse plano de contingência seja criado no momento que o risco seja materializado e que a data limite dele seja 30 dias após a sua criação. E aí eu também entro dentro do nosso plano de ação. Veja, ele está no status de template e eu crio as ações. E esse plano vai ser instanciado ou ele vai ser criado sempre ou toda vez que um incidente for reportado e que esteja com esse plano configurado para ser executado. Né? Temos a parte do alinhamento estratégico, como eu falei antes, que eu estou dizendo a qual objetivo estratégico esse risco impacta. Né?
e outras configurações, como lições aprendidas e assim por diante. Ok? Muito bom. Só veja, ao final disso tudo, eu tenho um resumo do meu risco, com os dados do meu risco consolidado. Então, eu vejo aqui exatamente como ele está, para o que eu possa imprimir, eu possa reportar, enviar para algum stakeholder específico. Muito bom. Vimos a parte de risco. Em termos de relatórios, vamos ver o que ele nos mostra. Cadastrei todos os meus riscos e eu quero gerar um consolidado. Então, eu tenho um relatório de status. O que eu consigo fazer no relatório de status? Eu seleciono todos os riscos que eu quero gerar, né? Tem um wizard, né? Um passo a passo. Eu seleciono quais detalhes eu quero mostrar dos meus riscos e o que o software vai fazer. O software vai gerar o consolidado de todos os riscos. Então, ele vai iterar, ele vai passar risco a risco. Então, inadimplência vai mostrar as avaliações, como é que está a evolução no mapa de risco, os indicadores associados e assim ele vai risco a risco, né? Risco aqui você pode imprimir e pode distribuir para os seus stakeholders e assim por diante, tá? Esse relatório é bem interessante, o relatório monetário, por quê? Porque ele está me mostrando como é que eu estou, né, em termos de valor esperado, em todos os meus riscos e as minhas oportunidades. Né? Nesse meu exemplo, eu coloquei que eu tenho uma oportunidade muito grande, de 6 milhões, então ele está dizendo que no final eu tenho um valor total de 5.899, mas eu posso pegar e separar isso aqui. Eu quero saber só o que é de ameaça, só o que é oportunidade e assim por diante. Essa parte, mapa de risco, é o mapa clássico, a gente separa o que é risco e o que é oportunidade, né? Por quê? Porque a diferença do mapa de risco para um mapa de oportunidade, ele muda a questão dos quadrantes. E esse relatório, né, até para não passar por todos, mas para apresentar, eu acho um dos mais interessantes, que é a árvore de risco. Porque você pode ter uma visão consolidada dos riscos por categoria. Então, eu estou vendo o que eu tenho de riscos de conformidade, de riscos externos, de riscos financeiros, tecnológicos, sempre mostrando aqui na esquerda o nível do risco, né? Como é que ele está em termos de impacto e probabilidade, e aqui o farol, como é que ele está nesse momento. Agora, eu vou fazer uma reunião com as áreas e eu vejo aqui como é que ele está por área. Então, eu vejo que a diretoria de TI tem 2 riscos, né? Disponibilidade de servidores e aqui inadimplência, e assim por diante. Eu posso também navegar por processo. Então, eu vou olhando dentro do meu catálogo de processos e avaliando. Esse processo de gerenciamento de TI, segurança e continuidade do negócio, ele tem um risco associado que é a indisponibilidade dos servidores, né? E, por fim, eu posso também navegar em cima do meu plano estratégico. Então, aqui eu estou vendo o meu plano estratégico, eu estou vendo os meus objetivos e eu estou vendo quais riscos que estão impactando cada objetivo. Né? Com isso, eu consigo, de fato, ter uma ferramenta que me auxilia na tomada de decisão. Então, eu estou vendo, olha, esse objetivo aqui, ele é um objetivo priorizado, importante, tenho esse risco está elevado, né? Ele está com um indicador mostrando que ele está acontecendo, então eu preciso tomar a decisão de criar um plano de ação, de criar ações de controle para evitar que ele aconteça. Ok? Legal. Bom, temos a parte de incidentes, que são os riscos materializados, né? O risco materializado, ele traz uma visão de valor, de impacto que teve a materialização desse risco na operação, ok?
E a parte dos planos de contingência, que eu consigo verificar os planos de contingência que foram já instanciados, então, de forma consolidada, eu consigo ver o que está acontecendo nesse momento, tá? Obviamente, temos várias outras funcionalidades, né, que fazem parte do sistema, tanto aqui dentro de riscos, quanto dentro da parte de incidentes, relatórios, essa parte de documentação. Eu queria finalizar essa apresentação, e eu até não quero ser extenso, mostrando a parte colaborativa. Tá? Então, aqui ó, eu tenho a parte de reporte de risco. Então, qualquer pessoa, né, um colaborador, um gerente, um gestor, pode vir aqui e propor um risco. Então, eu venho aqui e vou propor. Eu vou dizer que o evento de risco aumento da taxa de conversão de clientes. Aumento da taxa de conversão de clientes. Vou fazer aqui. Eu vou dizer que ele está relacionado ao webinar. Ele é uma oportunidade, né? E ele está numa categoria, vou colocar aqui, ó, deveria ter de vendas, né? Vou botar externo. E eu posso colocar uma descrição, um contexto, uma consequência, colocar um anexo. Eu salvo ele aqui, né? O que acontece? Ele está como rascunho, né? E eu vou enviar esse risco para aprovação do pessoal do portfólio de riscos, né? Do meu escritório de riscos. O que acontece? Nesse momento, o software já disparou um e-mail para as pessoas que foram colocadas, né, como editores do meu portfólio de riscos, né? Eles são avisados, eles vêm aqui e eles analisam que existem riscos pendentes. E ele vem aqui, ó, aumento da taxa de conversão dos clientes. Aí ele avalia o que foi proposto. Inclusive, o usuário poderia não querer se identificar, colocar que ele está fazendo um registro anônimo. Né? Como isso aqui é uma oportunidade, ele quis se identificar. Né? Ele avaliou, viu, não, isso aqui realmente é interessante, faz sentido. Eu vou aprovar esse risco para que ele entre nesse meu portfólio. Ou posso reprovar, dizer, olha, esse risco não faz sentido, e aí ele vai dar uma justificativa. No caso, eu vou aprovar, né, posso colocar uma justificativa para ficar no histórico, e a partir desse momento ele deixa de ser um risco pendente e ele incorpora, né, aqui na lista de riscos. Então tá aqui, ó, aumento da taxa de conversão de clientes, né? E aí a gente pode fazer toda aquela parte de avaliá-lo, associar os fatores de risco, permitir que o autor faça a edição e assim por diante. Então, o bacana disso tudo é que você dá esse caráter colaborativo, né? Agora, as áreas de negócio estão auxiliando, né, a empresa a identificar os seus riscos, a identificar as ameaças, as oportunidades, e para que a gente possa, né, alcançar melhores resultados, como foi falado lá no início, né? Obviamente existem várias outras funcionalidades, né, que não cabe eu apresentá-las na totalidade aqui no webinar. A ideia era apresentar para vocês uma visão geral, né, inicialmente sobre o porquê, né, o porquê de gerenciar riscos corporativos, o que a gente ganha com isso, e dar uma passada mostrando a cara do sistema, né, mostrando como que o Channel está tratando esse novo módulo, esse tema tão importante aí na atualidade. Tá ok? Acho que a gente pode abrir, então, para perguntas, se ficaram dúvidas. Estou disponível.
Bom, pessoal, apresentamos então aqui a novidade da plataforma Channel. Temos já algumas perguntas que foram registradas aqui. Uma delas é se o módulo já tá disponível na última versão disponibilizada da ferramenta. Nós vamos fazer uma liberação gradual e vamos entrar em contato com os clientes para verificar a melhor forma de entrega, né? Até porque quem já utiliza hoje o módulo de riscos, né, a gente precisa gerenciar uma transição das informações, uma migração das informações, e o nosso time vai entrar em contato para conversar sobre a melhor forma de a gente executar essa atualização. Então, a resposta é: ainda não está disponível na versão que foi disponibilizada para vocês mais recente, e o nosso time, se vocês quiserem se antecipar, entrar em contato com o nosso time de relacionamento com o cliente, né? O Bruno Furquim como ponto focal dessas demandas, né? Então ele vai poder alinhar, inclusive eventuais necessidades de treinamento, tudo ele já vai poder endereçar com vocês, ok? Então a liberação do módulo vai ser tratada então com o nosso time comercial. Outra questão que surgiu aqui é se a apresentação vai ser disponibilizada aos participantes. Nós vamos enviar a todos os convidados, inclusive os que não puderam participar, o vídeo com essa demonstração. Ok? Temos mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando o Maurício, quiserem fazer alguma questão mais técnica? Bom, tem uma questão ali. Maurício, o Elvis está questionando o seguinte: os indicadores já existentes podem ser vinculados aos riscos de forma imediata? Na parte de projetos também isso vai ser possível? Perfeito. Ótima pergunta, Elvis. Todos os indicadores do Channel, de todos os módulos, eles podem ser associados a um risco na forma de um KRI, de um indicador de risco, né? Então, se você tem um indicador de projeto, pode ser o andamento de um projeto que tem as variáveis que mostram o desempenho, você pode associar de projeto, de operação, de estratégia ou mesmo os indicadores de área, ok? Obrigado, Maurício. Vamos ver se temos mais alguma dúvida. Estamos à disposição, pessoal. Bom, sem mais dúvidas, nós mais uma vez agradecemos a presença de todos que estiveram aqui participando aí do webinar. Nosso time vai entrar em contato com vocês. Vocês também têm a possibilidade de entrar em contato com o nosso time a qualquer momento. Se tiverem mais dúvidas, se precisarem entender mais algum aspecto técnico. O Bruno Furquim vai ser o ponto focal, né? Então, bruno.furquim@jexperts, nós vamos mandar por e-mail para todo mundo o contato do Bruno, né? E é isso, pessoal. Muito boa noite a todos. Tenham um excelente restante de semana.